E aí, pessoal, tudo bem? Enfim, né, nos retornamos às nossas aulas, né? Felizmente ou infelizmente serão aulas à distância, tá bom? Porque todos nós sabemos que estamos passando por esse processo de isolamento, distanciamento social, mas nós não podemos parar com nossas atividades, né? Como eu liguei para vocês, nós recebemos algumas orientações do Ministério da Educação, e aí vamos dar continuidade ao curso de vocês, tá bom? E a disciplina de hoje é Sistema de Informação Gerencial, tá bom? Então vamos trabalhar ela durante esse mês de maio. Prestem bastante atenção no plano de atividades que foi postado na plataforma de vocês, e também eu vou estar postando no grupo de WhatsApp, tá bom? Lembrando que cada semana nós iremos trabalhar um tópico, ou seja, uma semana vamos trabalhar atividade online, outra semana offline, outra semana fórum, e assim por diante. Então não se percam aí nos prazos, tá bom? Não se percam nas atividades, tá certo? E que nós possamos ter bom desempenho nessa disciplina. Vamos lá. Os conceitos básicos de sistema de informação gerencial. Sistema é o conjunto de elementos que interacionam. A interação entre os elementos é considerada de muita importância. Portanto, é vital para que o conjunto de elementos possa ser considerado um sistema, pois um conjunto de elementos sem interação entre eles, de nenhuma maneira pode ser considerada como um sistema. Um sistema, em síntese, nada mais é do que a soma simples de duas partes. Ou seja, não adianta você pegar, por exemplo, nós aprendemos lá em matemática os conjuntos, né? Lembram lá no primeiro conteúdo de matemática lá do ensino médio de vocês. Aprendemos que os conjuntos eles são formados por elementos, certo? Elementos semelhantes entre si, que têm uma semelhança. Então, sistema nada mais é do que a junção de vários elementos com a mesma finalidade, tá bom? Com a mesma finalidade e com objetivo próprio, objetivo fixo, tá bom? Então, não adianta, por exemplo, eu pegar e dizer que sistema é um ventilador, uma banana e um carro. Não é sistema, tá bom? Ou é ventilador, ar-condicionado, ventilador de teto, de parede, ventilador portátil. Então isso é um sistema, tá bom? Carros, carros da Chevrolet, carros da Fiat, carros da Volkswagen. Isso é um sistema, tá bom? Perdão aí. Podemos classificar um sistema como físico. Por exemplo, uma televisão, um computador, um ser humano, ou também pode ser abstrato, como por exemplo, um programa de computador. Cada sistema existe dentro de outro maior, e com isso pode estar formado por o que se denomina um subsistema e partes, e ao mesmo tempo ser parte de um supersistema. Então, ou seja, nós temos um sistema físico e um sistema abstrato. Relembrando aí um pouquinho da língua portuguesa, nós aprendemos que um objeto, algo que é físico, né? Que ele é concreto, é algo que eu posso estar pegando, tá funcionando ele, tá tocando ele. E algo já abstrato é algo que eu apenas sei que existe, mas eu não vejo, eu não sinto, quer dizer, eu não consigo tocar, né? Então isso é chamado de objeto abstrato. E aí a apostila de vocês deu um exemplo. Nos objetos no sistema físico, nós temos a televisão, com todo o sistema operacional, que dá acesso a você a ligar, desligar, trocar de canal. Um computador, que é uma máquina incrível, né? Que é aí um produto incrível nas nossas mãos e que é formada por sistemas. E nós temos o ser humano também, onde é formado por vários sistemas. Então, por exemplo, por que no slide anterior eu disse, sistema ele tem que ser um conjunto de algo semelhante, né? Elementos que sejam semelhantes entre si. Por exemplo, o sistema do ser humano, diga o sistema aí, o sistema respiratório ou o sistema urinário, né? Nós temos o sistema reprodutor, o sistema respiratório,
um sistema urinário. Então, cada um desses sistemas ele é formado por elementos que associam entre si. Eu não vou colocar, por exemplo, os meus pulmões, considerar como parte do sistema urinário. Não, porque ele tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito importante saber que um grupo de elementos não pode constituir um sistema se não existe algum tipo de relação ou interação entre eles. Eu acabei de falar para vocês. Eu não posso pegar o meu pulmão, que pertence ao sistema respiratório, e classificar ele como sistema urinário, que ele não tem nada a ver com o sistema urinário. Aqui também se pode perfeitamente fazer menção a um conceito de sistema. Sistema informático, que é o que nos mais abrange, que é o que nos mais interessa nessa disciplina. Esse tipo de sistema é bastante comum nos dias de hoje. O que é que nós vemos? Nós temos aí todas as empresas, ou então 90% das empresas, elas automaticamente têm o seu sistema informático dentro dela inserido. Seja ele para efetuar pagamento, seja ele para passar um produto, seja ele para classificar o seu produto. Então, mas existe um sistema, sim, existe um sistema dentro dele, tá bom? Então, lembrem, as empresas hoje, se a gente lembrar um pouquinho lá do TGA1, quando eu ministrei para você essa disciplina, nós aprendemos que a administração, o processo de administrar, ele sofreu aí diversas interferências. Para que ele possa, nessas interferências, ele possa ser considerado no que é a administração hoje, né? Então, por exemplo, o que nós tínhamos antes era uma simples bodeguinha, onde o próprio dono era o administrador, era o tesoureiro, era o zelador, era o segurança. Então, de lá para cá, foi tendo um processo enorme. E esse processo chegou até os dias de hoje, onde nós temos a informática introduzida nos mercados de trabalho hoje, no mercado empresarial nos dias de hoje. É um tipo de sistema que são denominados como hardware, software e suporte humano, que são partes integrantes de uma organização. Nesse tipo de sistema são incluídos computadores programados com sistemas informáticos para processar dados. Hoje, por exemplo, eu consigo pegar toda a minha ficha cadastral do meu funcionário, da minha empresa, eu posso pegar através de um clique. Ou seja, existe um sistema hoje, um sistema dentro da minha empresa, onde eu consigo saber a data de nascimento do meu funcionário, o endereço dele, sem precisar eu estar pegando aqueles famosos papéis, aonde eu utilizo para poder cadastrar o meu cliente em si, certo? Sobre a informação. Ao longo da história, a forma de armazenamento e acesso à informação, ela sofreu várias variações. Na chamada Idade Média, o acervo principal de informações se concentrava nas bibliotecas que se formavam, funcionavam e se conservavam os mosteiros. Então, ou seja, se eu pegar lá da antiguidade, lá antigamente, como era a informação, e eu vou para ela hoje, eu faço um comparativo entre uma e outra, eu percebo que houve um avanço enorme, onde até para eu procurar um livro hoje, né, numa biblioteca, num acervo, nas grandes bibliotecas do nosso país, do mundo aí hoje, para eu procurar se eu tenho aquele livro disponível para emprestar para o aluno, eu apenas uso a informática para saber se tem aquele livro e onde está aquele livro que eu estou procurando. Quando começou a Idade Moderna, vamos perceber que já vai haver um avanço aí. Com o nascimento da imprensa, se começou a fabricar livros em séries e com isso melhorando as formas da informação. Apareceu o jornal. No século passado, no século XX, apareceram os meios de comunicação de massa, como o rádio, a televisão, as ferramentas digitais, que proporcionaram o aparecimento e o desenvolvimento da internet. Então, ou seja, a informática, a informação, ela começou a ter um destaque através da fabricação daqueles jornais, né?
lá no tempo ou antes da nossa ditadura militar, que aconteceu em nosso país no período do presidente Getúlio Vargas. Aonde de lá para cá, a imprensa e a informação, ela teve um processo longo, porém um processo em que houve uma adaptação perfeita para a informática nos nossos dias de hoje. E aí no século XX foi que começaram a ter destaque, começaram a aparecer em grande massa a televisão, o rádio, e aí esses aspectos proporcionaram para que pudesse aparecer e destacar também a internet no nosso meio. Processo de gerência. O gerenciamento de processos de negócio, portanto, é uma disciplina gerencial, ou seja, não é uma metodologia e nenhuma ferramenta. Pelo contrário, o gerenciamento de processos de negócio decide quais são as melhores formas de aplicar metodologia e ferramenta na gestão de processo. Para isso, ele se baseia nas melhores práticas, certo? Então, ou seja, acabamos de ler aqui, o processo de negócio, de gerenciamento de negócio, né, ele é uma disciplina geral, ou seja, ele não é uma metodologia de ferramenta. As pessoas pensam que vai usar a gerência do seu estabelecimento para poder aplicar metodologias na minha empresa. Só que ela é uma disciplina, ou seja, ela é um campo visível dentro da empresa. Existem muitas definições do SIG. O que é SIG? Sistema de Informação Gerencial. Para nosso propósito, definimos como método formal de tornar disponíveis para a administração oportunamente as informações precisas necessárias para facilitar o processo de tomada de decisão e para dar condições para que as funções de planejamento, controle e operacionais da organização sejam executadas eficazmente. Ou seja, o que é o SIG em si? O SIG ele chegou para destacar, para aparecer no nosso campo de trabalho. O que nós tínhamos antes era as famosas promissórias. Então hoje elas existem, só que não em grande massa igual existia em décadas atrás, aonde as pessoas faziam suas compras, eram anotados apenas na promissória, e aí quando chegava aquela data X, o cobrador da empresa, o administrador, o dono da empresa, ele se preocupava em saber quem estava em débito naquele dia, e aí começava a fazer as ligações. Só que hoje nós temos o quê? Programas. Hoje nós temos programas, onde esses programas eles nos auxiliam em todo o processo de tomada de decisão dentro de uma empresa. Então, ou seja, eu consigo já cadastrar o meu cliente, certo? Eu consigo jogar o que o meu cliente comprou dentro da informática. E existem programas hoje, existem sistemas de informação que até nos lembram quem é que está em débito naquele dia. Por exemplo, hoje são 1º de fevereiro, um exemplo, 1º de fevereiro. Então eu vou descobrir, coloco a data e vejo quem são as pessoas que estão em débito comigo naquele 1º de fevereiro. Ao invés de estar procurando folha por folha, eu faço o quê? Eu vou através do meu sistema de informação. Só que existem muitas empresas hoje que vendendo no famoso popularmente fiado, elas não largaram a promissória ainda de mão. Existe um sistema e existe também a promissória. Como nós sabemos, se o ser humano ele é falho, que somos feitos de carne, somos produzidos por obra de Deus, né? Se nós seres humanos somos falhos, imagine um sistema, imagine um mero computador. Claro, ele não foi feito para errar, ele foi feito para acertar. Só que pode acontecer de ter algum problema no sistema e eu acabar perdendo todos os meus dados. Por isso que tem ainda as famosas promissórias. O sistema fornece informações sobre o passado, acabamos de falar, o presente e o futuro projetado sobre efeitos relevantes dentro e fora da organização. A evolução do SIG. Só com o advento dos computadores, com a sua capacidade de processar e condensar a quantidade de dados, o projeto do Sistema de Informação Gerencial se tornou um processo formal e um campo
de estudo. Então, ou seja, logo depois do descobrimento descobrimento não, o, o processo de evolução da televisão, do rádio, lá no século passado, começou-se a entender a necessidade de ter essa internet disponível para nos auxiliar no nosso campo de trabalho. E aí os computadores começaram a ter toda uma importância dentro da própria empresa. A tentativa de usar com eficácia os computadores levou à identificação e ao estudo dos sistemas de informação e ao planejamento, ou seja, a implementação e a revisão de novos sistemas. Os seguintes benefícios para as empresas, ou seja, qual é o benefício que o SIG, o Sistema de Informação Gerencial, ela tem na empresa? Qual é o benefício dela? Então, ou seja, quais são os benefícios? Redução dos custos das operações, melhoria no acesso às informações, propiciando os relatórios mais precisos e rápidos, com menor esforço, melhoria da produtividade, tanto setorial quanto global, melhoria nos serviços realizados e oferecidos, melhoria na tomada de decisão por meio de fornecimento de informação mais rápida e precisa. Então, ou seja, existem inúmeros benefícios da minha empresa ter um sistema de informação gerencial. E aqui temos outras e temos várias na própria apostila de vocês. O SIG auxilia os executivos das empresas a consolidar o tripé básico de sustentação da empresa: quantidade, produtividade e participação. A qualidade não deve estar associada apenas ao produto ou serviço final. Então, o que nós vemos hoje, também achei até interessante a gente relatar, que hoje, quando os vendedores externos de um determinado produto vão ofertar ele no mercado para os fornecedores, os comerciantes comprarem do produto, o que a gente vê? Eles usam apenas um simples objeto, né, ou um tablet, um smartphone, ou um aparelho, onde eles efetuam a própria compra no seu aparelho. E eles verificam se lá na empresa dele, na sede, na distribuidora, tem aquele produto ou não, através de um clique. O que antes, lá no tempo da bodega, o que era que eu fazia? Eu como representante, como vendedor externo, eu pegava e apenas escrevia no papel, numa folha padrão da empresa, escrevia o que o meu cliente queria comprar para o seu mercado. E aí eu não sabia se tinha, se não tinha. Chegando lá na minha distribuidora, é que eu iria ver se realmente tem ou não aquele produto na minha distribuidora, certo? E hoje não. Hoje eu consigo saber se tem a quantidade e se tem como aquela quantidade X chegar até o comerciante. Bem interessante isso daí. A administração do sistema de informação tem como ator principal o administrador, que tem papel importantíssimo na estrutura da organização, pois o mesmo irá planejar, organizar, dirigir e monitorar o desenvolvimento e alcance dos objetivos organizacionais. Então, o próprio administrador, nós administradores, vocês administrando, então vocês têm essa função também de estar montando o seu sistema de informação, verificando se o sistema de informação está realmente funcionando, está organizando ele, está inovando ele, procurando inovar juntamente com os TIs, né, que é os técnicos de informática, aonde nós sabemos que eles é que fazem realmente os programas, mas nós administradores é que planejamos, organizamos, dirigimos e monitoramos se ele realmente está trabalhando como foi o combinado para ser inserido na minha empresa. Acredito que não é só saber o que o TI, o administrador de sistema de informação, precisa ter uma visão do que é sistema de informação e também como aplicar os recursos financeiros nos profissionais e sistemas ideais. Como liderar uma equipe técnica e ou analista que abrange as mais diversas áreas da tecnologia de informação com eficiência e eficácia. Ter conhecimento do mercado tecnológico e as novidades e fazer uso de modo adequado da tecnologia e administrá-la a fim de buscar
também vantagem competitiva. Então, ou seja, os administradores de informação, ou seja, os administradores do sistema de informação em si, eles têm esse importante papel, aonde eles têm que também ter uma noção básica de informática. Imagine aí, eu não falo nem tanto nós como administradores, mas imagine aí um professor em meio a toda essa pandemia que estamos passando, ele ter medo de um computador, né? Imagine aí, mas eu fui pago para dar aula em sala de aula. Bom, isso aí nós pensávamos alguns meses atrás. Depois que essa pandemia virou realidade no mundo todo, eu tenho que ser professor em sala de aula e tenho que ser professor também juntamente com os TICs, as tecnologias de informática e comunicação, certo? Então eu tenho que entender, tenho que saber. Eu não preciso ser um expert em informática, mas eu preciso entender um pouco da informática, porque nós sabemos que a área de informação, ela requer mudança constantemente, vai modificando constantemente. E eu sei que o que eu aprendi hoje, amanhã, se eu não aprender algo novo, eu vou acabar ficando para trás. Então, por isso que muitas empresas hoje, elas entram também em decadência financeira ou até fecham o seu próprio negócio pelo fato de que o dono, o gestor daquele estabelecimento é um pouco retrógrado, ou seja, ele não entende informática e também não quer entender, porque para ele isso é apenas em função do pessoal de TI, das tecnologias de informação, e nós sabemos que não é, tá bem? É função nossa aprender, tá bom? Então a administração do sistema de informação administra o quê? Dados, informação e conhecimento organizacional. Monitora os diversos serviços da internet e a segurança, muito importante, e controle em sistema de informação. Por fim, em nossos dias, o administrador do sistema não é um cara que fica na frente do computador olhando para o programa 8 ou mais horas por dia, mas é um profissional dinâmico que lidar com as mais diversas áreas de organização com o objetivo de apoiá-la com a tecnologia. Por isso é importante o uso consciente e responsável das tecnologias. E quem pode vir com essa característica? O administrador de sistema. Então não pensem que eu sou administrador de sistema, estou ali nas 8 horas de trabalho, apenas na frente do computador, eu vou estar sendo considerado um administrador de sistema de informação. Porque além dele estar à frente do computador, ele tem que estar criando estratégias para que eu possa estar inovando cada vez mais. Imagine se, depois da mudança que teve do quadro a giz para o quadro acrílico, e professores ainda retrucassem que o giz é melhor, mais barato, mais duradouro do que o próprio pincel. Nós teríamos ainda escolas aonde o quadro de giz, né, o quadro de cimento, na verdade, né, ele estaria sendo usado. Mas não, houve uma mudança na área de se montar uma escola. Então imagine se um professor viesse com retroprojetor. Não que seja errado vir com retroprojetor. Sim, é um sistema onde eu vou estar modificando a minha aula. Mas se existe algo mais eficiente e eficaz do que o retroprojetor, não tem por que eu estar utilizando ele. Ou seja, o retroprojetor para a educação, eu projeto apenas o que está na minha transparência. Já o Data Show não. Ele projeta o slide que eu criei e também o que está dentro do meu computador, que é inúmeras coisas que está ali presente, certo? E encerramos a nossa aula de hoje, né? A nossa pequena introdução. Vocês aprenderam o que seria esse sistema de informação, né? Qual a importância dele, qual é o objetivo dele, né? Dentro de uma empresa. E como vocês já sabem, nós também já apresentamos para vocês a questão da importância da informática dentro do meio empresarial, tá bom? Voltaremos no próximo vídeo, tá bom? Aguardem um pouquinho aí, faça o que foi solicitado por mim, tutor, tá bom? Para que vocês não se percam. Procurem fazer o que está durante essa semana, tá bom? Por exemplo, se essa semana está pedindo para vocês responderem algum fórum, responda apenas o fórum, tá bom? Deixem para responder os outros, cada um numa semana, para que vocês não possam acumular
para o final e nem se atarefar demais agora, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima.